Ok. Então, como eu falei, eu me chamo Trajano e a gente vai trabalhar com a disciplina de farmacotécnica. Enquanto eu vou colocando aqui o material, eu queria saber se algum de vocês tem ideia do que seja farmacotécnica. Sim, não? Pode chutar, sem problema. Alguma coisa relacionada à indústria? Não. Não, não bem indústria. A gente usa até na indústria esse termo às vezes, mas ele é mais utilizado para outra área. Ninguém mais chuta? Na área de manipulação? Isso, exatamente. Então, a disciplina de farmacotécnica basicamente vai trabalhar com a, as técnicas, né? E tudo que está relacionado com a manipulação. Então, tudo aquilo que a gente vê numa farmácia de manipulação, né? A gente chama de farmacotécnica. Só uma pergunta: vocês estão vendo algum material? Que eu acho que eu coloquei o material errado. Está aparecendo a página do AVA, né? Coloquei errado agora que eu vi. Espera aí. Não. Cadê o material? Agora sim. Então, está aparecendo para vocês agora? Sim, o nome dela. Agora tá. Ok. Então, a disciplina aborda principalmente técnicas e atividades que estão relacionadas com o processo de produção de medicamentos dentro de uma farmácia de manipulação. Como foi perguntado, né, tem relação com a indústria? Até tem. A gente vê muitas vezes se utilizar o termo farmacotécnica para falar dos processos de produção, principalmente na área de cosméticos, mas o termo mesmo é um termo que está mais voltado para a área de manipulação dentro das farmácias de manipulação. A gente vê também dentro do sistema público ou dentro dos hospitais se falar também um pouco de farmacotécnica. Então, é possível vocês verem alguém falando que lá no hospital X fazem o preparo de citostáticos, por exemplo, manipulam alimentação parenteral, né? Então, muitas vezes falam desse processo como sendo de manipulação e o local onde é feito esse preparo chamam muitas vezes de farmacotécnica. Mas está tudo muito ligado com essa produção de medicamentos e outros produtos. Mais especificamente, a gente usa esse termo mesmo para farmácia de manipulação. Alguém aqui trabalhou, estagiou em farmácia de manipulação? Tem alguém? Isabela, trabalhou, estagiou. Qual? Trabalhou. Você, então, deve, pelo fato de você ter trabalhado, você deve já saber que o farmacêutico não fica muito dentro dos laboratórios preparando medicamentos, né? Nossa, tem várias. Miligrama, Floracel e da Pharma. Então, estágio não vai faltar para você, né? Nessa área. Então, uma coisa importante que vocês... vai querer sim.
Uma coisa importante que vocês precisam entender é que nós, farmacêuticos, então, somos profissional responsável, né? Então, nós somos o profissional que tem a responsabilidade técnica dentro das farmácias de manipulação, porém, o nosso trabalho ele vai muito além do processo de preparo de medicamentos. Então, tem todo um processo que a gente vai ver aí durante a disciplina, né, como que é o processo de preparo de medicamento, de onde que sai qual que é o primeiro passo, né, o que que dá o start para que seja produzido um medicamento, quais são os processos, a gente vai ver toda a rotina mesmo, né? E vocês vão ver que muitas vezes, e depois nos estágios que vocês vão fazer, vocês vão ver que muitas vezes o farmacêutico ele tem tanta atividade para realizar que ele fica muito pouco dentro dos laboratórios. Então, ele vai treinar, né, os colaboradores para que os colaboradores façam o processo de colocar a mão na massa mesmo, de preparar os medicamentos. Que muitas vezes as pessoas acabam, né, se frustrando um pouquinho, achando que vão chegar lá no laboratório como responsável técnico daquela farmácia e vão passar o dia fazendo medicamentos, criando produtos. E não. O nosso trabalho é mais um trabalho burocrático, mas a gente precisa entender e conhecer todos os processos, porque a gente vai fazer também o processo de treinamento desses funcionários. Então, além de a gente treinar esses funcionários para que eles façam, né, as técnicas corretamente, a gente vai supervisionar o processo. Então, a gente tem que pensar que aqueles funcionários eles têm que ser muito bem treinados por nós, para que o produto saia da melhor forma possível, né, e possa ser utilizado da melhor forma possível pelo paciente, pelo usuário. Dessa forma, a gente precisa conhecer muito, conhecer de uma forma bastante aprofundada todos os processos farmacotécnicos que a gente fala. Mas eu estou me adiantando um pouquinho, vamos falar então um pouquinho da disciplina, porque hoje a gente vai só dar uma pincelada sobre a disciplina, para que vocês tenham uma noção e ver questão de prova, essas coisas, para que a gente comece efetivamente a semana que vem. Então, eu coloquei aí para vocês darem uma olhadinha no plano de aula, ele está disponível lá no AVA, se alguém quiser pegar para ler o material todo, tá lá, é só baixar, tá? Aqui a gente vai ver só algumas coisas que são importantes para a gente nesse momento. Primeiro, essa carga horária é de 66 horas e a gente vai ter algumas horas de aula prática, ok? Então, 4 encontros nossos vão ser presenciais. Vocês já devem ter, a professora Ronise já deve ter falado para vocês que a nossa aula é híbrida, então os encontros presenciais vão ser essas aulas práticas e nas provas. Então a gente vai ter, na verdade, 6 encontros, 2 de provas e 4 de aulas práticas. Daí nessas aulas práticas a gente vai mostrar algumas atividades que fazem parte da rotina da farmácia de manipulação. Antes, aproximadamente 1 ou 2 semanas antes de a gente fazer a prática, eu aviso vocês para que vocês possam se preparar e, né, poder, então, se dirigir lá para a faculdade para fazer essa prática. Então, vai ter um tempo para que vocês possam também se preparar e se organizar. Daí, claro, lá a gente vai falar o que vai precisar, né? Dependendo do tipo de produto que a gente for fazer naquele dia, vocês podem, de repente, levar o produto para casa. Todo mundo gosta de levar para casa para mostrar e tudo mais, né? Aí eu aviso, olha, hoje a gente vai fazer um creme, por exemplo. Então, creme vocês podem trazer uma embalagenzinha, né? Uma embalagem limpa que vocês podem, então, armazenar esse creme e levar para casa. Mas aí eu vou avisando para vocês conforme for chegando a data das práticas.
Então, são 6 encontros que a gente vai ter, 4 sendo práticas. Elas vão estar aí divididas durante o semestre todo. É bem provável que 2 sejam agora no primeiro bimestre e 2 no segundo, ok? Mas eu vou avisando vocês. Objetivo da disciplina. O resto eu não vou nem passar aqui. A gente vai falando e as coisas que estão colocadas ali, elas vão sendo faladas durante a conversa. Objetivo da disciplina. Então, o que essa disciplina tem como meta em relação a vocês? Fazer com que vocês compreendam a importância e o papel do farmacêutico na atuação direta e indireta de manipulações magistrais e oficinais, e a intrínseca relação da farmacotécnica com o desenvolvimento de fármacos. Nossa, que legal. O que quer dizer isso? Tem um monte de palavra que eu não sei o que é. Então, assim, o objetivo principal da disciplina é fazer com que vocês entendam, então, qual que é a rotina do farmacêutico, qual que é a participação dele dentro de uma farmácia de manipulação, dentro do processo de preparo de medicamentos. Fora, foi Isabela, né, que falou que trabalhou? Isso. Fora Isabela, alguém já teve algum contato com uma farmácia de manipulação, nem que seja como cliente, indo lá mandar manipular um medicamento, olhando lá pelo balcão? Ou tem gente Eu já que... tive, professor. Você pode contar qual foi a sua experiência? Na rede de farmácia que eu trabalho, ela tem também uma farmácia de manipulação própria, né? Então eu já tive algum conhecimento lá dentro, assim, sabe? Não vi 100%, mas tenho mais ou menos uma noção. Chegou a entrar nos laboratórios ou viu mais cheguei de sim, fora? conheço tipo, a farmácia de ponta a ponta, assim, já vi o pessoal trabalhando, manipulando ali, legal. bacana. E a Janaína também aqui falou que já trabalhou em homeopatia. Então tem bastante gente até que já tem um certo conhecimento. Então eu pergunto para você, Vinícius, por exemplo, que foi só um visitante, vamos dizer assim. Quando você entrou dentro do farmácia e você viu os laboratórios, assim, imaginava que era aquilo que tinha lá dentro? Ou foi meio que surpreendente, assim? Foi surpreendente. A primeira coisa que eu vi foi as meninas estavam ali encapsulando, né? Não tinha nem noção como que era feito aquilo dali. Daí a farmacêutica geral de lá é bem minha amiga, né? Falou, não, vamos fazer um tour aqui por dentro da farmácia, vamos lá, vou te mostrar como que é. Daí você tá estudando, vamos lá. Daí, assim, muito bacana, mas eu nem imaginava como era, tipo, um processo de um creme, encapsular, entendeu? Então, esse tipo de coisa eu acredito que a maioria dos alunos não conheça, né? Não tem essa vivência que você teve, ou as meninas que já trabalharam, né, dentro dos laboratórios. Então, assim, é importante que vocês tenham também esse certo conhecimento. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai... Primeiro, a gente vai começar falando um pouquinho da história, tal, para que vocês entendam de onde que veio toda essa questão de preparação de medicamento, como que isso se desenvolveu no Brasil, inclusive, né, principalmente aqui. A gente teve uma época que a farmácia de manipulação desapareceu, depois ela voltou. Então, eu vou contar toda essa história para vocês que entendam, né, por que as farmácias de manipulação que a gente tem hoje, elas são do jeito que são. E eu vou passar um vídeo para vocês, para que vocês, né, quem não conhece, não teve contato, ou no máximo contato foi ali no balcão, não sabe o que acontece atrás daquelas paredes, para que vocês também, né, com esse vídeo, vocês consigam entender um pouquinho de alguns processos, como que as coisas são feitas, porque sem nenhum tipo de referência é difícil, né, a gente falar. Então, eu vou passar um vídeo para vocês, vídeo super rápido, assim, que mostra o interior de uma farmácia de manipulação, para que vocês tenham pelo menos uma leve noção do que é um laboratório ou vários laboratórios de manipulação. Aí vocês vão ver que vai ficar um pouquinho mais fácil entender,
né, quais são os processos, como que são os processos e como que a coisa acontece. E nisso a gente vê toda a rotina de uma farmácia de manipulação e a gente vê a participação do farmacêutico. E vocês vão ver que o farmacêutico ele acaba atuando muito mais com questões documentais, com questões burocráticas, do que realmente dentro dos laboratórios manipulando. É muito difícil a gente encontrar o farmacêutico dentro do laboratório manipulando. Eu acredito que o sonho de todo farmacêutico era o meu quando eu trabalhava com manipulação, ficar lá manipulando o dia inteiro, preparando formulações diferentes, né? Uma cápsula, um creme, uma pomada, um gel, um xarope e assim por diante. Mas as nossas atividades, as nossas responsabilidades, elas acabam fazendo com que a gente faça mais o processo, então, de treinamento, né, de colaboradores e supervisão do trabalho desses colaboradores, do que realmente ir até lá e colocar a mão na massa. É um pouquinho frustrante, mas a gente tem que entender, para que realmente a coisa funcione, tudo certinho, a gente tem que cumprir certas atividades burocráticas, e isso faz com que sobre muito pouco tempo para a gente. Outra coisa que é bastante importante que vocês saibam desde já: não existe duas farmácias de manipulação iguais, tá? Então, a gente tem aí estruturas físicas diferentes, porque se vocês olharem, começarem a prestar atenção nas farmácias de manipulação pelos locais que vocês costumam passar, vocês vão ver que de repente tem uma farmácia de manipulação que é numa casa enorme, né? Então tem um espaço gigantesco. Aí você passa num outro lugar, a farmácia de manipulação é dentro de um espaço pequeno, dentro de um centro comercial. Então, assim, as farmácias elas precisam ser adaptadas às estruturas existentes. Então, vocês nunca vão encontrar duas farmácias que são iguais. Elas podem ter características semelhantes, porque a gente tem até uma legislação que pede, né, que certas estruturas existam, mas elas nunca vão ser iguais, porque a gente não vai encontrar dois lugares exatamente iguais que a gente possa reproduzir essas farmácias de manipulação em série. Da mesma forma que hoje a gente já encontra um pouquinho diferente nas farmácias de dispensação, né? Hoje, por exemplo, se você vai na... Eu vou falar um nome comercial aqui, não ganho nada para isso, ninguém me paga para fazer propaganda, mas se vocês forem na Pague Menos hoje, vocês vão ver que várias lojas são iguais, porque eles estão construindo, né? Eles estão comprando, acho que comprando terrenos, né? E em cima daquele terreno construindo uma estrutura padrão, né? Uma caixa de concreto mais ou menos igual. Então, dá para reproduzir, nesses casos, dá para reproduzir uma farmácia de dispensação igual a outra. Já na manipulação é difícil isso acontecer. A gente não tem aí redes de farmácia de manipulação que tenha milhares de lojas diferentes para que esse processo de reproduzir exatamente idênticos os locais vale a pena. Então a gente vai ter, né, adaptações. Isso é importante que o farmacêutico saiba, é importante que o farmacêutico entenda a legislação que fala da questão da estrutura física. A gente tem uma legislação gigantesca que fala sobre isso. Então, acaba que o farmacêutico fica mais tempo fora dos laboratórios do que dentro dos laboratórios. Mas a rotina tem que acontecer sob a supervisão dele, porque ele faz o treinamento, ele precisa supervisionar para que os colaboradores façam tudo certinho, porque a responsabilidade final é dele. É o nome do farmacêutico que vai lá no rótulo, né? Responsável técnico, doutor, tal, tal, tal. E esse responsável técnico, então, é que vai se responsabilizar por qualquer problema que venha acontecer.
Então, muitas vezes o farmacêutico, se ele não tem essa responsabilidade e as coisas acontecem de qualquer jeito e alguma situação possa vir a acontecer, ele pode ser responsabilizado. Então a gente precisa ficar muito em cima do pessoal, né? Carolina fez uma pergunta aqui. Quem são os profissionais que atuam na produção da manipulação? São os técnicos? Sim. Com a supervisão do farmacêutico. É difícil a gente encontrar uma farmácia que tenha, né, só farmacêuticos, por exemplo, porque muitas farmácias acabam tendo uma demanda bastante grande, precisam então de bastante mão de obra, porém a mão de obra farmacêutica é mais cara, né? Então, às vezes, já falamos da homeopatia, Elisângela. Então, nesse caso, muitas vezes se contratam técnicos, né? Porém, tem farmácias que contratam farmacêuticos e daí cada um desses farmacêuticos acaba, então, tendo mais tempo para ir trabalhar dentro dos laboratórios. Não existem duas farmácias, como eu falei, não existem duas farmácias que têm estrutura igual e não existem duas farmácias, então, que trabalhem exatamente no mesmo formato. A gente vai encontrar um pouco de tudo. Então, vocês vão encontrar lugares que têm 5, 6, 7 farmacêuticos e vocês vão encontrar lugares que têm um farmacêutico, né? A Elisângela perguntou se na homeopatia funciona da mesma forma. Na homeopatia, a gente tem, então, características um pouquinho diferentes, né? E, teoricamente, para a gente ter, então, primeiro, uma pessoa que faça os processos de manipulação homeopática, que primeiro ele precisa entender, né, e acreditar na homeopatia. Vocês não fizeram homeopatia ainda, né? Estamos fazendo. Estamos fazendo. Então, se eu falo isso na frente do professor Javier, ele me mata, né? Mas tem essa questão, né? Tem toda a filosofia da homeopatia em que você, né, acaba transmitindo a sua energia para o produto. E então, primeiro que você teria que ser uma pessoa que acredita na homeopatia, porque a gente tem, né, gente que não acredita. E para que você possa fazer essa transmissão dessa energia para o medicamento. Então, muitas vezes a gente vê o próprio farmacêutico fazendo isso, porque ele já é um farmacêutico que está habilitado, né? E ele passa toda essa energia, porque ele acredita naquilo que ele está fazendo. Às vezes você contratar um técnico que às vezes eles nem sabem o que está acontecendo ali, né? Por que eles estão fazendo aquelas sucções, que são aquelas batidas e tudo mais. Então, na teoria, né, a filosofia iria por água abaixo. Mas acontece. Uma vez eu fui numa indústria de medicamentos homeopáticos exatamente para fazer uma palestrinha para as meninas que trabalhavam dentro da área de produção. Porque a gente tem também um medicamento industrializado homeopático, né? E a filosofia é a mesma. Então, quem trabalha ali dentro teria que entender o que está acontecendo, o que está sendo feito para passar essa energia, né, para o medicamento, para que ele realmente traga um resultado. E daí eu fui até essa fábrica para fazer uma palestrinha rápida, assim, com as meninas que trabalhavam diretamente com a produção. E muitas delas não entendiam por que elas faziam cada uma das atividades, por que tinha que agitar e tinha que fazer as chamadas sucções, por que tinha máquina que ficava lá chacoalhando, né? Então, tem, né, os vários casos também. Tem aqueles locais que o farmacêutico é o responsável e ele pessoalmente vai lá fazer, e muitas vezes se contratam farmacêuticos só para isso, mas a gente tem outras empresas que o próprio técnico acaba fazendo da mesma forma. Ok, Elisângela?
Fiquei curioso do porquê da pergunta. É que eu acho que eu vou para essa área, professor. Eu amo homeopatia Entendi. e fisioterapia. A Aham, alopatia não é comigo. entendi. Então, na homeopatia tem que ter o farmacêutico também, né? E você pode, de repente, até ter a sorte de ser agraciada em realmente ficar dentro do laboratório e preparar os medicamentos. É muito mais fácil isso acontecer do que na alopatia. Ok? Muito bem. Então, basicamente, esse é o objetivo da disciplina, que vocês entendam, né, todos os processos que acontecem, a responsabilidade do farmacêutico e a responsabilidade dele, como está colocado ali no objetivo, né, na atuação direta. Então, quando ele está fazendo alguma atividade diretamente na produção do medicamento, como ele pode fazer e ele vai lá fazer quando é possível, né, e de forma indireta também, né, como, por exemplo, pegar um receituário, avaliar para ver se aquele receituário está correto, se não tem interação, tudo aquilo que vocês já conhecem também, né? E também, outra coisa bastante importante, né? É entender, e a gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, mas só para vocês entenderem o que quer dizer aqueles termos ali, manipulação magistral e oficinal, que dentro da manipulação, da farmácia de manipulação, a gente tem uma situação um pouquinho diferente da farmácia de dispensação. Na farmácia de dispensação, se vocês forem lá, chegarem no balcão e pedirem um diclofenaco, vão vender para vocês? Se for o diclofenaco, sim. Se pedir um cataflã, já vão trocar pelo genérico. Tá, mas vai vender de qualquer jeito. Vai sim. Eu trabalhei muito tempo em manipulação, em dispensação também, eu sei que a gente vai. Se eu for lá e pedir uma losartana, vocês vão vender? Ou vão pedir que eu apresente a receita? Vai vender, né, professor? É de venda livre, né? Não vai exigir receita, né? Não, não é venda livre. Se você pegar a caixinha lá, está escrito assim: venda sob prescrição médica. Ah, não, sim, isso é verdade, mas ninguém leva no pé da letra, né? Exatamente. Então, o que acontece? Lá na dispensação, qualquer coisa que um cliente chegar, ele vai conseguir comprar, né? Exceto, né, os medicamentos controlados, que você tem que exigir a receita. O restante a gente não exige a receita. É verdade ou não? A gente não exige. Então, se alguém chegar e pedir um cataflã, se pedir um omeprazol, se pedir uma losartana, se pedir uma, sei lá, um glifage, qualquer coisa assim do gênero, a gente não vai pedir a receita, dizer, não, só vou vender se tiver receita. Por quê? Porque vamos dizer assim, já se tornou rotineiro isso no país. Mesmo que ali na embalagem esteja escrito, venda sob prescrição médica, a gente acaba não pedindo a prescrição, né? Já na farmácia de manipulação isso é diferente. Então, o que acontece? A gente tem lá duas situações. A maior parte dos produtos são feitos, né? O que é medicamento é feito só se você apresentar uma receita. Tem exceção? Tem. Mas de uma forma geral, você só vai dar um start, né? um início de manipulação de um medicamento se o paciente chegar com uma receita lá. Ok? Então a gente tem essa grande diferença da farmácia de dispensação. Então a maior parte dos produtos só é produzido, só é manipulado mesmo se você levar a receita. Ok? Isso, então, a gente chama de manipulação magistral. Então, manipulação magistral é aquela manipulação que só é feita quando o paciente apresenta a receita.
E, de uma forma geral, os medicamentos precisam de uma receita. Tem exceção? Tem. Quais são os casos? São aqueles medicamentos que o próprio farmacêutico pode prescrever, ou que pode indicar, ou que não são necessariamente considerados como medicamentos. Tá? Então, se eu for lá na farmácia de manipulação e pedir... eu queria que manipulasse losartana para mim. Você tem prescrição? Tem receita? Não. Então, eu não posso fazer. Eu queria, né, que você fizesse um frasco de álcool gel para mim. Pode fazer? Posso. Não tem problema nenhum. Primeiro que o álcool gel não é um medicamento, né? Então, perde um pouco a obrigatoriedade de ter uma receita. Nenhum médico vai fazer uma receita de álcool gel para você, né? Se você for no médico e falar, você podia me dar uma receita de álcool gel para mandar fazer na farmácia de manipulação, o médico vai pedir exame de sanidade mental para você, né? Porque não é medicamento. Então, no caso de não medicamentos, não tem essa necessidade, mas no caso de medicamentos, tem. Mas tem alguns medicamentos que nós podemos manipular sem a necessidade de uma prescrição. Quais são? Aqueles que nós, como farmacêuticos, podemos prescrever. Então, tudo aquilo que a gente pode prescrever, se alguém chegar lá na farmácia e pedir para fazer, eu, como farmacêutico, posso falar, não, tudo bem, eu faço sim. Vou fazer uma prescriçãozinha para você, para arquivar aqui, para ter essa prescrição comprovando que eu fiz esse medicamento para você, sem problema nenhum, ok? Então, quando a gente fala desses medicamentos que precisam de prescrição, a gente chama isso de manipulação magistral. Então, são medicamentos magistrais, então a gente correlaciona com aqueles que obrigatoriamente a gente vai pedir a receita. E quando a gente pode indicar, ou é um produto que não é um medicamento que a gente pode manipular sem necessidade de receita, a gente chama de oficinal. E são termos bem antigos já que existem, mas que são usados até hoje, ok? Muito bem. E outra coisa que é nossa função também dentro da farmácia de manipulação é trabalhar com como a gente chama de desenvolvimento de formas farmacêuticas. Tudo isso a gente vai ver, tá? Não fiquem meio com medo de tanta coisa diferente que eu estou falando. Então, imagine o seguinte, o médico prescreveu um certo medicamento para o paciente, né? Então, ele quer que o paciente tome aquele medicamento. O que acontece? Ele manda uma prescrição, né? E ele vai determinar qual que é a forma farmacêutica daquele medicamento. Então, a gente vai receber lá omeprazol em cápsula, né? Omeprazol, tantos miligramas na forma de cápsula. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que pegar aquele princípio ativo omeprazol e vai ter que transformar ele numa cápsula de omeprazol. Vem uma outra receita, o médico pede lá, sei lá o que, alguma coisa na forma de creme. Então, a gente sabe que a gente vai ter que pegar aquele medicamento, né, aquele princípio ativo e adicionar ele dentro do creme, ok? Mesma coisa, uma outra forma farmacêutica, um gel, por exemplo. Então, ele pede um medicamento na forma de gel. Então, eu vou pegar aquele princípio ativo e vou colocar dentro do gel. Aí eu pergunto para vocês, de onde vem o creme? De onde vem o gel? De onde vem a pomada? A gente tem que ter isso de algum lugar, né? Então, hoje a gente tem duas possibilidades. Ou a gente faz esse creme, faz esse gel, faz essa pomada dentro da farmácia, ou a gente compra aí de empresas que se especializaram em produzir esse creme, essa base, esse gel, né? A gente chama isso de base farmacêutica. Então,
vamos dizer assim, aquilo que vai conter o produto que a gente vai adicionar ali, o medicamento que a gente vai adicionar para ele se transformar naquela forma farmacêutica que o médico, o prescritor pediu, certo? Também a gente vai ver mais lá na frente. Então, assim, se a gente resolver nós mesmos fazermos o nosso creme dentro da nossa farmácia, a gente precisa, né, saber de onde vem, que matérias-primas que a gente precisa utilizar, qual que é o processo de fazer aquele creme. Será que é só eu pegar as substâncias, misturar e virou creme? Não, né? Então eu preciso conhecer as matérias-primas que a gente precisa utilizar para fazer o processo de mistura e transformar aquilo em creme. A gente precisa saber o processo, né? Como é que eu faço? Tem que aquecer, não tem que aquecer, tem que agitar, não tem que agitar, tem que misturar, não tem que misturar, né? Então, tudo isso a gente precisa saber também. Então, isso é uma função do farmacêutico. Então, somos nós que vamos determinar lá dentro da nossa farmácia como que vai ser essa base de creme onde eu vou colocar o princípio ativo ali dentro, para ele se transformar num creme medicamentoso, né? Então, eu que vou determinar isso, sou eu que vou criar isso, ok? E nisso, né, nessa questão de eu criar esse creme, eu tenho aí milhões de possibilidades. A gente tem matérias-primas, as mais diversas matérias-primas aí no mercado, que vão dar a possibilidade de a gente fazer os mais diversos tipos de cremes. Você já deve ter visto cremes que, às vezes, você passa na superfície da pele e deixa a pele esbranquiçada. Você já deve ter visto creme que você passa na superfície da pele e absorve bem rapidinho. Já devem ter visto creme que você passa na superfície da pele, ele tem um aspecto, deixa a pele com um aspecto mais oleoso. Então, tudo isso são diferentes matérias-primas que a gente mistura, né, para transformar aquilo num creme. E daí a gente tem cremes com características diversas. E muitas vezes eu vou precisar ter um creme com uma característica especial para eu colocar um determinado princípio ativo ali dentro, que ele seja compatível com aquela matéria-prima que está ali dentro do creme. Parece tudo complicado, mas vocês vão ver que não é tão complicado assim. Então a gente precisa entender isso também. Não é simplesmente, é para fazer um creme, então vem cá. Tem o creme, né, sem nenhum princípio ativo ali no meio, e vou lá e coloco o princípio ativo, pronto, acabou. Não. A gente vai ter que muitas vezes preparar o creme. A gente vai precisar preparar o gel. Vai precisar preparar o xarope. Para daí colocar o princípio ativo ali dentro. Ok? Então, né, basicamente é isso que vocês vão precisar entender e sair da disciplina entendendo. Ok? A gente tem ainda objetivos específicos, né? Então entender como que funciona a farmácia de manipulação, entender qual que é o papel do farmacêutico ali dentro, já falei isso, né? Compreender leis, normas, portarias, as regras de funcionamento, né? Conhecer as diversas formas farmacêuticas, como eu falei para vocês aqui, 3, 4 formas diferentes, né? Então, a gente precisa conhecer, saber identificar, saber o que é compatível com o que. Então, se eu tenho um creme, se eu tenho um gel, se eu tenho uma pomada, se eu tenho um xarope, se eu tenho um sérum, qual que é a diferença deles, o que eu consigo incorporar em cada um deles, né? Então, preciso conhecer tudo isso e as características de cada um deles. E saber fazer, obviamente. Demonstrar as operações farmacêuticas realizadas em uma farmácia magistral. Então, a técnica de preparo de cada uma dessas bases, a técnica de preparo de cada um desses medicamentos, eu preciso conhecer equipamento, preciso conhecer os materiais que a gente tem, vidraria, tudo mais, para que eu possa realmente trabalhar numa farmácia de manipulação. Entender o método de escolha para adição de um ativo em determinada forma farmacêutica. Então, como eu falei aqui, eu posso ter um creme lá, né? E eu preciso colocar um determinado princípio ativo. Mas como que eu vou colocar esse princípio ativo? Eu tenho o creme pronto. E o meu princípio ativo é um pó.
Se eu pegar esse pó e jogar ele diretamente dentro do creme e misturar, será que ele não vai ficar parecendo uma areia no meio daquele creme? Será que eu não tenho que fazer algum processo que eu consiga dissolver esse princípio ativo, né? Transformar ele na forma de líquido para que eu possa incorporar ele ali dentro do creme e ele não ficar com aquele aspecto arenoso? Então, tudo isso a gente precisa entender também. E também a gente precisa entender mais uma coisa, conhecer e entender os chamados adjuvantes farmacotécnicos, que são substâncias que a gente vai adicionar numa formulação para melhorar aquela formulação ou para trazer melhores características. Por exemplo, se eu fizer um creme e eu não colocar nenhuma substância conservante nesse creme, em 3 dias ele está todo cheio de crescimento de micro-organismos ali, ele está se perdendo. Então, eu preciso saber, né, que eu preciso adicionar nesse creme um chamado adjuvante, uma substância que vai dar um prazo de validade maior para esse produto. Sei lá, eu fiz um xarope e o princípio ativo que eu coloquei desse xarope é um princípio ativo muito amargo. Então, o que eu posso fazer para melhorar ele, para que a pessoa possa tomar ele sem passar mal, sem, de repente, querer vomitar e tudo mais? Eu posso colocar um sabor, né? Então, às vezes, um sabor pode esconder um pouco aquele sabor ruim do princípio ativo. E assim por diante. O creme não tem cheiro, quando a gente prepara ele, não tem cheiro muito bom. Mas eu posso colocar uma essência para ele ficar cheiroso e a pessoa passar e, né, ficar com aquela fragrância na pele. A pessoa vai gostar mais desse produto do que passar, né, um creme que tem um cheiro meio rançoso e que vai deixar a pele com um cheiro meio desagradável. Então, vocês precisam conhecer essas substâncias, esses tipos diferentes de substâncias e quando devem ser utilizados. Mas, enfim, estou dando muita informação, daqui a pouco vocês vão querer sair daqui e fechar a faculdade, o curso, porque é muita coisa doida. Mas não, a gente vai vendo isso de forma bem tranquila. Então, aqui a gente tem o conteúdo programático que vai falar de tudo que a gente vai ver durante esse período, tá? Eu não vou nem passar para vocês. E vamos aqui, então, para uma coisa que é importante também, que são as provas, né? Então, como que vai ser o nosso processo de avaliação? Vocês já estão acostumados, né? A gente tem 2 provas, uma em cada bimestre. E no primeiro bimestre a gente vai ter, então, uma prova valendo 6 pontos e atividades que a gente vai fazer que vão valer, então, o valor total de 4 pontos. Então, já explicando, né? Vocês chegaram a fazer disciplinas online anteriormente, né? A gente tinha obrigatoriedade de fazer uma atividade toda semana, então postar lá no aba toda semana uma atividade para vocês, para fazer então a validação da frequência. Eu não vou fazer isso, porque a gente precisa dessas atividades para complementar a nota de vocês. Então, quando a gente precisar, né, fazer uma atividade, daí eu vou avisar vocês, olha, vai estar lá no aba a atividade para vocês fazerem, então entrem lá e façam a atividade, porque ela vai valer ponto, ok? Caso contrário, eu não vou ficar postando toda semana a atividadezinha pequena só para validar presença. Porque eu estou gravando essa aula, né? E quando eu encerro a aula, já vem o vídeo pronto, né, para mim no meu e-mail, e junto vem uma lista de todo mundo que participou da aula. Hora que entrou, hora que saiu, se entrou e saiu e depois voltou, porque às vezes acontece, né, de alguém estar aqui assistindo a aula e cai, daí volta. Tudo isso está colocado ali. Então, eu tenho todas as informações de presença e eu vou deixar, então, as atividades e a aba de atividades só para quando realmente a gente for fazer alguma atividade. Já no segundo bimestre, além da atividade
e da avaliação, a gente tem projeto integrador e avaliação multidisciplinar, né? Então, isso acaba diluindo um pouco as notas. A prova, ao invés de 6, ela passa a valer 5. As atividades, ao invés de 4 pontos, elas passam a valer 2 pontos. E os 3 pontos restantes são de projeto integrador e avaliação multidisciplinar, ok? Então, tomem cuidado com a realização do projeto integrador e da avaliação, porque às vezes pode impactar na nota. Tranquilo? E por hoje é isso, gente. Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Querem fazer algum comentário? Prof, por que só 4 aulas práticas? Porque a nossa carga horária é pequena, são 66 horas só. E a gente precisa muito das aulas teóricas para que vocês, né, também entendam toda a disciplina como um todo. Só fazer aula prática também, sem teoria, não vale de nada. É que de 66 a gente vai ter só 12 horas práticas, né? Tipo, pouco. Eu queria mais contato, né? Tipo, então, eu sei que a teoria é importante, mas eu queria colocar a mão na massa mesmo. Não sei se é uma área que eu vou seguir, mas eu tenho curiosidade. Mas a mão na massa você vai colocar no teu estágio. Você precisa ter o suporte teórico para conseguir chegar lá no teu estágio e dizer, eu sei o que é isso, eu já ouvi falar disso, sabe? E a gente vai fazer realmente básico de prática, para que vocês cheguem no laboratório em um estágio e digam, eu conheço isso, eu sei o que é isso, tá? Porque a carga horária é muito pequena, a gente realmente precisa de bastante carga horária para a teoria, ok? E vocês vão ver que lá no final a gente vai correr para conseguir ver todo esse processo de teoria que a gente tem. Ok? E assim, para trabalhar numa farmácia de manipulação, provavelmente, né, quem for trabalhar nessa área vai conseguir uma vaga, tudo mais, mas vai ver que tem necessidade de fazer vários cursos de aperfeiçoamento. Porque o que acontece? Vocês estão no 4º período? Tem 3º, 4º, 5º e 6º período. Isso. Então, vamos pegar alguém que está no 6º período. 6º período é 3º ano, né? Tem mais 2 anos pela frente. O que a gente vê hoje aqui na disciplina, quando chegar lá na frente, tem tanta novidade, tanta coisa nova, porque o que a gente tem visto acontecer na rotina das farmácias de manipulação é que é novidade todo dia. Quando eu saí da faculdade, a gente, né, faz muito tempo, a gente tinha, né, uma referência para farmácia de manipulação, que era uma feira que acontecia em São Paulo uma vez por ano, que era a Racine, era a Semana Racine que eles chamavam. Então, o que acontecia? A gente trabalhava o ano inteiro, ia para a Semana Racine para ver as novidades que as empresas do setor traziam para o mercado. Então, a gente ia para a farmácia, ia para essa semana, para essa feira, e voltava maravilhado com as novidades que aconteciam. Então, era uma coisa assim, de ano em ano a gente via as novidades. Só que hoje a gente está numa situação muito diferente. Hoje as coisas se tornam novidade todo dia. Então, uma coisa que você está vendo hoje, amanhã já tem uma coisa mais moderna, já tem algo diferente. Se vocês prestarem atenção um pouquinho, até em cosméticos, por exemplo, que tem a ver bastante com farmácia de manipulação também. Hoje, o que a gente vê? Hoje,
a gente tem o ácido hialurônico como um dos preferidos, né? Tudo tem ácido hialurônico. Daqui a 6 meses no máximo, vocês vão ver que já tem alguma outra coisa nova, superior, né? Em questão de matéria-prima, e o ácido hialurônico vai começar a ficar para trás, vai começar a perder todo o espaço que ele tem, porque uma substância nova já tomou lugar dele. Então, o que acontece hoje nas farmácias de manipulação, principalmente em questão de matéria-prima, é essa atualização constante. Então, se você for trabalhar numa farmácia de manipulação, você vai ver que não ser diariamente, porque diariamente é um pouquinho de exagero, mas constantemente você vai precisar se atualizar, porque as novas matérias-primas já chegaram, novos equipamentos já chegaram, e aí vai ser preciso se atualizar mesmo para não ficar para trás. Ok? Agora, acho que faz um mês mais ou menos, teve um encontro aqui no Paraná, em Curitiba, que praticamente você não conseguia encontrar farmacêutico responsável de farmácia de manipulação em nenhuma farmácia, porque todos estavam nesse evento, que durou 2, 3 dias, não me lembro bem quantos dias foram. Por quê? Porque constantemente está mudando, diariamente está mudando, diariamente é exagero também, né? Mas constantemente está aparecendo coisas novas no mercado, ok? Então, aquilo que vocês vão ver aqui é só, na prática, por exemplo, é só uma base. A base, né, para que vocês cheguem lá na frente e vocês digam, eu sei fazer creme, eu já fiz um creme. A técnica não muda, mas provavelmente as matérias-primas que a gente vai usar aqui, neste semestre, quando você chegar lá na frente, formada, essas matérias-primas já estão super obsoletas, ok? Então, assim, é só mais para vocês entenderem como que as coisas acontecem e entenderem os processos, ok? Então, 4 aulas vai ser suficiente para isso, tá bom? Eu sei, eu também, se estivesse estudando, ia querer só prática, mas teoria sem prática é vazio. Desculpa, prática sem teoria é vazio. Não, tudo bem. Tá bom? Professor, Liga. essa matéria ela não era híbrida, né, nos anos anteriores aí. E vai ser, por exemplo, as aulas teóricas, elas vão ser 1 hora de duração. Isso. E a gente, e o professor, assim, vai conseguir passar, por exemplo, para a gente o que foi passado para as outras turmas anteriores? Sim. Porque essa é uma preocupação, assim, que eu tenho, sabe? Porque é uma matéria, eu acho assim, uma matéria bem importante, né? Então, o meu medo, assim, é ficar com parecendo falta de conteúdo, assim, que nem, por exemplo, na pandemia a gente ficou. Sabe? Não. A gente sentiu assim, muita diferença, assim, sabe? Essa que era a minha preocupação nessa matéria. Não se preocupe que dá para dar o mesmo conteúdo sem perder absolutamente nada. E vou te falar uma coisa, dá para ser até melhor, porque aqui a gente tem condições de, por exemplo, eu falei, vou passar um vídeo, né? Nem sempre eu conseguia passar em sala de aula, passar um vídeo, nem sempre as coisas funcionavam direitinho aqui, teoricamente, né? Então a gente acaba tendo muito mais recursos, né, para ilustrar, inclusive, as coisas que numa sala de aula às vezes a gente não consegue. Tá? Mas pode ficar tranquila que não vai se perder nada, não. Tá bom. Prof, porque a gente comentou com a Ronice que a gente, tipo, eu não gostei, né? Porque eu queria ter tudo presencial. Eu não gosto de ter pelo computador. Eu acho que eu não rendo pelo computador, não tenho foco. Aí
E a gente comentou assim, né, que a prova ela vai ser presencial. Aí eu nunca tive aula com você, a gente não sabe como que é a prova. Dá um nervoso, tipo, na matéria que é IAD, a gente só se Mas lasca olha, na prova mesmo presencial. que vocês tivessem aula comigo presencial, vocês não iam saber como é que é a prova. Não, mas daí são 3 horas de aula e eu tô lá, então eu tenho que prestar atenção. Já aqui, minha cama tá me chamando, já tem várias distrações, por isso que é ruim, sabe? Então, E, na tipo, verdade, assim, precisa um foco, né? Precisa ser focado. Apesar de que em sala de aula, às vezes eu tô falando e todo mundo tá no celular também, né? Então, se a pessoa não tiver interessada, independente da maneira que for, ela não vai estar interessada. Eu vejo assim, porque eu já cansei de dar aula para ninguém. Que, de repente, ninguém não digo, né? Mas para pouquíssima gente, porque tinha gente mais interessado em bater papo no celular do que prestar atenção na aula. Vai da pessoa, sabe? Eu pelo menos vejo assim, sim. ok? Então, assim, foco. E outra coisa, aqui vocês ainda têm a chance de, né, pegar o vídeo, voltar a assistir, tudo mais, coisa que em sala de aula não tem. Como serão as questões de presença? Sim, Karine, eu já falei, mas posso falar de novo, não tem problema. No final do vídeo, quando eu desligo aqui a gravação, aparece uma listagem de todo mundo que participou da aula. E é dessa lista que eu vou usar para fazer das presenças. Ok? Não tem aquele atividade de presença boba que tinha antigamente. Tá bom? A não ser que me obriguem a fazer, senão não vou fazer. Tá? Algo mais? Então, semana que vem se preparem para gente ter um passeio aí pela história das farmácias de manipulação. Ok? Não é ruim, não. Eu gosto dessa parte da história. Tem gente que acha, né, cansativo, vai, para que ver o passado? Se a gente não vê como que as coisas começaram a acontecer e por que elas foram mudando, a gente não consegue entender por que as coisas são como são hoje. Se eu contar a minha experiência de farmácia de manipulação para vocês, vocês vão conseguir entender bem. Mas eu não vou contar hoje, eu vou contar na próxima aula, porque bom, eu não posso contar, porque senão eu vou dar spoiler aqui, daí perde a importância da questão. Mas a gente consegue entender bem, né? Vendo o passado, né? Para entender bem o presente. Ok? Muito bem, então. Vou desligar aqui. Parar de gravar. E todos estão dispensados, então, até a semana que vem.